Nós vivemos hoje um cristianismo no Brasil muito fácil de ser vivido. Não há perseguição. Você pode pegar a Bíblia, colocar, ir para a igreja. Você pega a sua Bíblia e vai para a igreja. Tem as escolas dominicais, tem culto de manhã, culto à noite, tem campanhas, tem muita coisa. Não tem uma coisa, não tem perseguição, não tem. Às vezes a gente dá muitas graças a Deus, porque não tem perseguição. Mas será que se tivesse, a gente não estaria sendo melhores crentes? Não estaria evangelizando mais? Não estaria mais arriscando a nossa vida por Ele? Está muito fácil. As igrejas, há muitos anos atrás, elas tinham bancos de madeira, bancos duros. Eu já pastoreei igreja desse jeito lá em Montes Belos. Eram só bancos, né? Hoje não. Hoje tem poltronas macias para você participar do culto, assistir tudo, né? O que está acontecendo, irmãos? Porque não está havendo perseguição. Eu tenho pensado nisso. Pudera que tivesse perseguição. Por algumas vezes eu estive quase fui morto. Mas o Senhor não permitiu que eu morresse, né? Eu conto essas histórias, estão gravadas, documentadas, né? E quando eu viajo pelo mundo, né? Na Somália, na Coreia do Norte, em países perseguidos, onde o evangelho não pode ser pregado, né? Agora mesmo, está havendo um avivamento no Irã. Mas até poucos dias atrás, os ayatolás crucificavam, não, enforcavam os pastores. Quantos pastores foram enforcados no Irã, né? Só que agora o Irã está passando por um avivamento. Agora recente, é testemunho da imprensa, cerca de 1 milhão de pessoas entregaram a vida para Jesus. Então está muito fácil aqui, sabe, irmãos? Mas o cristianismo, para ele romper, sabe, é complicado. Quando o cristianismo rompeu no Brasil? No começo. E depois que o Brasil foi descoberto, os judeus foram perseguidos tremendamente. Eles vieram para o Brasil para colonizar o Brasil e começaram a ser perseguidos terrivelmente. Um grupo de judeus alugou vários navios
e fugiram para Nova York. Lá não tinha Nova York, não tinha. Isso foi há muito tempo. Eles fundaram lá uma cidade chamada Nova Amsterdã, que mais tarde se tornou Nova York. Então, a perseguição aos judeus levou os judeus brasileiros, especialmente do Nordeste, especialmente de Pernambuco, a fundar Nova York. Essa história está contada no museu lá de Nova York, né? Então, o Brasil descobriu ou fundou Nova York, né? Então, irmãos, quando você olha o cristianismo, tem um rastro de sangue, sabe? Há um rastro de sangue. Todo o tempo começou assim. Se você abrir aqui a Bíblia, em Atos 7, ali Estevão morre apedrejado. Ele estava defendendo, explicando o povo a respeito da morte do Messias, como ele foi morto, né? Da maneira mais assim, ele foi morto, nosso Senhor. Então começou com ele. Depois Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, né? Então, gente, o que está acontecendo no Brasil? Está acontecendo que um anticristo está governando o Brasil. É o Moraes? Ah, porque não, foi o Senhor que colocou ele lá. Para que nós pudéssemos entender o que seja injustiça. Quem sabe a gente criar, sabe? Criar vergonha. Irmãos, os pastores brasileiros estão muito bem. Estão bem. A igreja está bem. Só que não avança para os confins da terra. O que faz a igreja avançar para os confins da terra é uma perseguição. Aí ele vai. Quando Estevão morreu, em pouco tempo, mais 2.000 pessoas morreram, martirizadas. Isso tirou a igreja de Jerusalém. A igreja não saía de Jerusalém. Então, no Brasil é a mesma coisa. A igreja quer ficar em Jerusalém. Depois que Estevão foi martirizado e mais cerca de 2.000 cristãos seguiram, aí a igreja saiu. Ela saiu de Jerusalém e foi para as nações e alcançou o mundo. Então, irmãos, o cristianismo, ele vive debaixo da égide da perseguição. Todo lugar é assim.
Então, gente, Tiago, irmão de Pedro, irmão de João, aliás, irmão de João, Tiago, irmão de João. Como ele morreu, né? Ele era parente da mãe do Nosso Senhor, né? Ele foi para o interior da Grécia, evangelizar a Grécia. Lá, muitas pessoas começaram, haviam sinais, muitos sinais. Olha aqui, irmãos, olha aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 12, onde estão os sinais, irmãos? Eu estou desesperado. Onde estão os sinais que levam a igreja, conduzem a igreja? São os sinais, as perseguições. Sempre foi assim. Tiago, ele foi para o interior da Grécia, irmãos, muita gente convertendo, muitos sinais, curando muitas pessoas. E era uma província, né? A esposa do rei, ela se converteu, aceitou Jesus, né? Agora precisava matar Tiago, porque muita gente estava convertendo. O rei mandou apedrejar ele e jogar ele lá num monturo qualquer lá. Só que à noite o Senhor foi lá, o Senhor Jesus foi lá, ele estava talvez morto, não há uma documentação que prova isso, mas tinham quebrado a boca dele, os dentes, tudo. O Senhor coloca dentes novos, cura ele, e ele vai evangelizar de novo na mesma cidade. Aí o rei fala, bom, tem que crucificar ele. É o que ele queria. O sonho dele era ser crucificado. Todos os apóstolos sonhavam ser crucificados. Os maiores líderes da igreja primitiva, especialmente nos 2 primeiros séculos, sonhavam ser crucificados, e muitos foram crucificados. Então, como Tiago não tinha nada que barrasse ele, a pregação dele, o que ele fez? O rei fez. Mandou crucificar ele. E ele pediu uma coisa. Na hora da crucificação. Aliás, aconteceu uma coisa interessante. Que quando o verdugo que ia crucificar ele estava conduzindo ele até a cruz, ele falou assim, ó, não, ele entregou a vida para Jesus. No caminho daqui até o lugar da crucificação, aquele que ia crucificar ele estava designado pelo rei. Ele se converteu. Ele falou, olha, eu mereço, eu preciso ser crucificado junto com você. E foi.
Então, naquele dia não foi só Tiago. Tiago e o verdugo dele. Era o sonho dele, de Tiago, morrer crucificado. E, irmãos, não foi só ele, são histórias e mais histórias, né? Histórias e mais histórias a respeito dos apóstolos, que às vezes umas contradizem um pouco as outras, mas as lendas aparecem, não é? De qualquer maneira, uma coisa é certa: todos os apóstolos, naquela época, foram crucificados, morreram, ou morreram de morte violenta, menos João. João não, João morreu de morte natural, né? Então, irmãos, o que falar mais? Nós precisamos de alguma coisa. Alguma coisa precisa acontecer na igreja. Nós teremos agora, dentro de poucos dias, nós teremos o nosso 30º encontro profético. E qual o tema que o Senhor nos deu, irmãos? Batismo de fogo. Está aqui, ó, em Mateus, capítulo 3. Olha aqui, ó. Uma palavra de João Batista. Versículo 11. João está falando assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o tema agora é isso, no encontro profético. Estamos aqui orando horas e horas por dia, irmãos. Adorando horas e horas, 24 horas. Nos preparando para que nesse encontro profético aconteça algo que nunca aconteceu em nenhum outro. E eu sei que vai acontecer. Por sugestão de um dos nossos pastores, pastor Mauro, nós vamos colocar uma banheira enorme lá, para que as pessoas sejam batizadas. Ali, batizadas no Espírito Santo, batizadas no fogo. Mas se não tem fogo, isso não é cristianismo. Os melhores momentos que eu vivi na minha vida como missionário foi quando eu tive a minha vida correndo risco de vida. Foram os melhores momentos. Eu tenho contado essas histórias. Foram os melhores momentos. Vamos sair da cadeira almofadada, ar-condicionado, e vamos embora. Por isso, pastores, vocês precisam vir. É um grito que eu te dou agora. Vocês precisam vir no encontro profético agora, de 13 a 18 de abril.
E você entende esse grito do meu coração? Irmãos, na véspera do Bolsonaro ir para os Estados Unidos, há um pouco mais de 2 anos atrás, eu estive conversando com ele, falei, Bolsonaro, por que você não vai preso? Vai para a cadeia, dá um grito. Mas ele não podia. Ele falou para mim. Porque os pastores me abandonaram. Ele foi abandonado por as maiores igrejas do Brasil, estavam lá mamando no palácio. Abandonaram no momento mais difícil dele. Agora, o que o Bolsonaro fez? Esse foi o problema do Bolsonaro. Eu não sou político, irmãos. Mas é uma análise livre, simples, da verdade. Ele entregou o Brasil para a rainha dos céus. Assinou um documento que a Cúria Romana deu para ele assinar. Assinou o documento. Só que aqui, em Jeremias 44, Jeremias 7, fala quem é a rainha do céu? É um demônio. Mas nós estamos tranquilos. Então, meu grito é para que você venha no encontro profético. De alguma forma, se você não pode pegar o avião, venha de ônibus. Pegue seu carro e venha. Vou parar um pouquinho.